Hoje é o terceiro dia da série de lives que eu estou fazendo e hoje nós vamos falar sobre a dor que você leva para o travesseiro e o peso que Jesus nunca mandou você carregar. Isso quer dizer que muitas vezes a pessoa parece forte, mas está cansado por dentro. Eu quero então dar boa noite. Eu sou a Zaida Paixão, sou mentora de líderes, trabalho com desenvolvimento pessoal e por isso estou aqui fazendo essa série de lives para, claro, no final eu vou chamar vocês para alguma coisa. E peço então que você já tenha um papel. Eu estava aqui preparando algumas coisas e estava assim, tudo fazendo acontecer diferente, não vou dizer nem errado, diferente daquilo que estava proposto. Mas eu estou aqui e creio que essa é uma palavra que muitos líderes estão precisando. Foi necessária para mim em algum momento, foi necessária para eu ver como eu poderia ajudar outras pessoas. E se faz sentido para você, pode ser que faça sentido para outra pessoa. E eu vou então pedir que você aproveite esses minutos, alguns minutos, oi Chayana, e envie então, sem pensar para quem, os primeiros que aparecerem aí, você vai enviando, porque pode ser que justamente essas pessoas estão precisando dessa palavra que eu estou trazendo aqui. Não importa o horário, porque elas podem ver depois, mas então apenas envia. É ótimo isso de apenas enviar, né? E para quem é essa palavra hoje? Para líderes. E antes de começar, eu preciso dar aqui essa palavra no sentido de que você não veja achando que eu estou falando uma coisa que é para você e não é. Eu quero ser bem específica com o público com quem eu estou crendo que essa palavra é necessária. E você pode então usar essa palavra como você achar que é bom ou que faz sentido para você. Pronto, enviei aqui para alguns. Então hoje eu vou trazer alguns versículos bíblicos, porque já que tem a ver com aquilo que Jesus disse que não era para você fazer, ele nunca disse que era para você fazer, então vamos pegar a Bíblia, a minha já está aqui, embora eu tenha os versículos anotados já, e vou então começar falando sobre esse tema. Eu queria ter impresso, mas a impressora simplesmente disse no, mas eu disse yes, vamos aqui. Então, para quem é essa live hoje? Essa live é para líderes, profissionais e pessoas sensíveis. Por que sensíveis, Osaí? Porque elas parecem fortes por fora, mas estão cansadas por dentro. Aquilo que eu falei ontem, o cansaço pode ser não ser físico, pode ser um cansaço da alma, cansaço mental, mas associa tudo a um cansaço que não sabe especificar qual. Então, que são sensíveis, que parecem fortes por fora, mas estão cansadas por dentro. Essa live hoje é para quem deita no travesseiro, deixa aquelas lágrimas caírem, com a mente acelerada, dores emocionais que ninguém vê, que andam se cobrando demais, vivendo ansiosos, buscando controle, mas sentindo um vazio silencioso, mesmo com conquistas. Isso parece coisa de outro mundo, coisa de louco, como costumam dizer, mas é verdade. Pessoas com conquistas muito bonitas, mas quando vai deitar, ao invés de celebrar e agradecer, é uma lágrima que está correndo. Então, essa live é para você. Se você se sentiu em algum desses pontos aqui, essa live é para você. Se você deseja força real, clareza, uma blindagem emocional, esse encontro é para você. E eu reforço, blindagem emocional não é aquilo de dizer eu sou forte, nada me toca. Blindagem emocional também não é negar o que está acontecendo, mas blindagem emocional é se fortalecer para entender que passos dar com clareza, com objetividade, para que você entenda as conquistas que você tem. Entenda não, que você entende, mas que você reconheça as conquistas. Foque naquilo que lhe levou à conquista. E lembrar que Jesus não disse para nós que precisaríamos carregar determinados fardos. E a própria Bíblia diz, o meu fardo é leve. Se está sendo pesado, alguma coisa precisa ser ajustada.
Por isso, então, essa live de hoje é para esse público que eu já falei. E como título eu coloquei a dor que você leva para o travesseiro. Lembra que eu falei? Algumas vezes aconteceu isso comigo. Algumas, talvez muitas. Mas hoje, aquilo que eu falei ontem do controle, quem é que controla? Sou eu que controlo as emoções, eu que gerencio, ou são as emoções que estão me gerenciando? É a primeira parte no meu caso. Eu aprendi a fazer isso. E essa trajetória que eu entendi, que eu fiz, que me trouxe até aqui, para falar sem gaguejar, para falar sem fraqueza na voz, aquela voz assim, com postura, sabendo quem eu sou, eu busquei o autoconhecimento para que eu me fortalecesse, encontrasse os meus pontos fortes e aqui agora, então, eu pudesse ajudar vocês. Eu calculei mais ou menos 30 minutos. Eu estou aqui olhando para o relógio porque aqui são 5 horas a mais do fuso. Estou aqui olhando para o relógio para que me detenha nesses 30 minutos e nós sejamos específicos naquilo que a gente vai falar. O que é que eu desejo nessa live hoje? Que você diga assim, Osaí serviu para me despertar. Serviu para realmente me alertar que eu estou aqui num sufoco tamanho, tentando manter as aparências, mas está difícil. É para ajudar a mostrar que Jesus não carregava os pesos que muitos líderes carregam. Eu gosto muito de dizer, Jesus tinha um discurso duro, mas era porque ele queria que as pessoas que o seguissem, aquilo que eu falei na primeira live e na segunda, o seguissem por convicção, por certeza da missão que estavam aceitando, por clareza de onde estariam indo naquela caminhada com Jesus. E para que você também seja conduzido ao entendimento de que blindagem emocional, como já falei, é algo inegociável. Não é negar os sentimentos, não é negar, mas é ter uma postura para enfrentar cada vez que essas coisas aparecerem, quaisquer que sejam elas, coisas ou sentimentos. E, como eu já falei, ao final vou fazer um convite para vocês, como eu fiz ontem, e a decisão é totalmente sua. Respirar, não é? O tema é... Então, você sorri em público, mas chora em silêncio. E hoje é exatamente isso que a gente vai falar. Para quem sabe você hoje ir para a sua cama e ao deitar, colocar a cabeça no travesseiro, você dizer, eu posso viver de uma forma leve. Então esse é o momento para você decidir parar de fingir. Uma coisa que eu acho muito interessante entre as culturas, já que eu vivo nesse mundo de Brasil e Países Baixos, a cultura aqui, assim, é muito direta. Uma que tem o frio, o clima faz as pessoas serem um pouco mais rápidas nas suas palavras, mas também pela cultura. Vem de uma cultura de... O país passou por guerra, teve que se reconstruir. Então isso traz... aquilo de nada de rodeios. E isso é uma coisa que eu me identifiquei muito aqui. Quem trabalhou comigo, quem sabe, né? Quem passou pelos corais, sabia a questão da pontualidade. Mas isso é uma característica também do meu perfil comportamental. Oi, Lu Marques. Oh, meu Deus. Lucivânia. Aproveita, amiga, e chama outras pessoas aí. Mandem um aviãozinho para outras pessoas para virem aqui. Hoje eu estou falando diretamente para líderes que estão mantendo uma aparência, mas por dentro estão totalmente cansados e precisam de adormecer. Então, voltando, esse é o momento, então, para você dizer assim, chegou a hora de eu me despir de fingimentos. Chegou a hora de eu parar com isso de manter as aparências de força e deixar que essa dor seja curada. Eu preciso me abrir e eu vou me abrir hoje para que a palavra que vier não é contra mim, mas é para me ajudar. Esse momento aqui é para que você que carrega uma dor silenciosa decida acabar com ela. O objetivo aqui, então, não é acalentar, mas talvez justamente confrontar. Enquanto você estiver acariciando essa dor, ou porque aquilo que eu falei ontem
vitimismo, né, é um dos posicionamentos. A pessoa pode escolher se vitimizar sem saber o conceito de se vitimizar. Ah, porque ninguém olha para mim, ah, porque eu fiz tudo e ninguém me deu um aplauso, ah, porque eu morro de trabalhar e ninguém faz nada. Mas se você morrer de trabalhar, essas pessoas vão continuar fazendo e talvez nem lembre que você está fazendo falta daquela correria, tanta correria para dar conta de tudo. As pessoas talvez estejam justamente querendo que você pare, que você sente, olhe nos olhos, e aí você vai então escutar aquele aplauso através de uma palavra. Você vai escutar a apreciação através de uma palavra. Então, muitas vezes, o comportamento está levando para uma correria tremenda, quando na realidade você precisa parar. Para não me antecipar com algumas coisas, então eu vou continuar. Muitos líderes vivem então em um cativeiro emocional. Eu vivi isso. E eu estou falando de uma realidade que eu há muito tempo descobri que podia ser diferente, encontrei como ser diferente e hoje eu vivo diferente. Por isso que eu falo então sobre blindagem emocional. Se você ainda correr na Amazon hoje, você ainda encontra esse livro pelo preço promocional. Terminando a live eu vou tirar. Então, escondendo muitas vezes as suas dores para manter aquilo da aparência. Assim, eu comecei a falar das duas culturas, né? América Latina, especialmente o Brasil. E aqui eu não falei um detalhe. Quando se fala isso de manter a aparência, eu lembro sempre que muitos brasileiros dizem, ah, porque os holandeses, é porque os holandeses, é porque os holandeses olham assim. E às vezes dizem, aquele ali tá demais, né? E eu me lembro, assim, de algumas situações em que eu tomava banho, me arrumava, como no Brasil a gente faz, né? Isso aqui eu tô muito bem vestida. Para onde... O Rudy perguntava, para onde vai, Rosa? Eu disse, ficar em casa. E para que tudo isso? Então, aquela cultura de que o menos é mais. Isso que muitas pessoas hoje falam do menos é mais, do menos é mais, estão tentando colocar numa cultura um conceito que é desconhecido. Então, eu fui me ajustando tanto aquilo porque eu achava que fazia sentido, mas isso aqui, que ele acharia, tô bem vestida demais, isso aqui é o meu normal. E enquanto que no Brasil é aquilo, não, tem que estar com batom, tem que fazer a sobrancelha, e tem, a pessoa se deformando em nome de uma coisa que o visual não tem nada a ver. É aqui dentro. É aqui dentro. É aqui dentro. E então a pergunta é: você lidera, mas não vive? Você acorda, mas não levanta por dentro? Você dorme, mas não descansa? Você coleciona conquistas, mas se sente vazio? Você se sufoca para não escandalizar os outros com a sua fraqueza? Qual dessas perguntas é a sua situação? Oi, Sandra. Qual dessas perguntas é a sua situação? Anda liderando, mas não vive. Acorda, mas não se levanta por dentro. Tá acordado, né? Mas tá ali um zumbi. Faz tudo no automático, mas na realidade, por dentro tá lá adormecido. Dorme, mas não descansa. Ai, dormi a noite toda, mas eu não consigo descansar. Coleciona conquistas, mas se sente vazio. Não reconhece o próprio esforço, a própria jornada, ou se sufoca para não escandalizar os outros com a sua fraqueza. Qual desses é a sua situação? Vão escrevendo aí, porque eu vou pegando aqui e vou ajudando vocês, né? Acordo, mas não levanto. É pesado, né? É pesado. E eu vou trazer para vocês hoje aqui, por isso que eu digo, pega a Bíblia, pega um caderno, pega a caneta, porque você vai ter aqui algumas coisas que podem lhe ajudar. Eu espero que ajude. Cada vez que eu reflito, eu me levanto mais forte. Cada vez que eu trago alguma reflexão, eu fico assim, encantada como eu posso fazer associações, porque isso é algo que Deus me deu, é um dom. É um dom. Ah, tudo bem, vai falando aí. Tá dirigindo, mas vai falando, vai participando. E é horrível, né, Chayana? É horrível. Mas tem solução.
teve solução para mim, está tendo solução para tantas outras pessoas, tem solução para vocês também. E o primeiro versículo que eu gostaria que acompanhássemos, lêssemos, marcássemos, memorizássemos, é o de Mateus 16, 26. Eu gosto muito desse passeio pela Bíblia para ver se é aquilo mesmo que as pessoas estão falando. Desculpa, que Jesus queria para nós. Mateus 16, o versículo 26, que diz: Pois, escuta só, pois, que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? São daquelas pessoas que eu falei, fiz tudo na igreja, fiz tudo, e ninguém disse assim, fulano, obrigada. Quase que eu falava o nome da pessoa aqui, a pessoa deve estar pensando em mim. Fiz tudo, não dormi a semana inteira, fiz tudo sozinha, por que não pediu ajuda? Pessoas prontas para ajudar, mas o orgulho é tanto que prefere consumir, que essa dor lhe consuma, do que dizer, eu estou precisando de ajuda. Então, esse texto de Mateus 16, 26 faz sentido? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso quer dizer que o que adianta as pessoas trabalharem as outras e não trabalharem a si mesmo? Olha só, autoestima muito baixa, fui trocado por minha menina jovem e me culpo, pois me acho sem graça e hoje não tenho meu matrimônio. Amiga, vamos conversar, porque isso tem solução. E esse texto de Mateus, me arrepiei aqui, esse texto de Mateus, ele é muito forte. Eu sempre vi isso como algo que eu precisava, então, me silenciar. E aquela história do profeta que correu para um lado, correu para o outro, correu para um lado, correu para o outro, era no trovão que Deus estava, procurou. Mas quando ele entrou numa caverna e se silenciou, foi ali que Deus falou. E isso a gente pode trazer para o momento que a gente vai dormir, para o momento que a gente realmente cai naquele sono profundo. Alguns sonham, alguns estão lá num barulho tremendo na mente, e esse barulho começa a falar com você. É a sua alma pedindo arrego, pedindo descanso, pedindo paz. E tem aquele momento que você ouve uma voz, e eu me lembro muito da história de Samuel, que Ana ensinou a Samuel a dizer, fala, Senhor, que o teu servo hoje. Então nós precisamos entender que o sono é reparador, que o sono é o momento onde Deus também fala com a gente. E não é somente no sono, precisa parar para que possa ouvir a voz que você realmente precisa ouvir. Então, esse texto nos mostra o contraste entre a aparência de força e a realidade interna. O versículo é confrontante porque muitas conquistas, das conquistas que eu falei, que muita gente está tendo conquistas lindas, mas não estão sabendo vê-las, celebrá-las. Não, foi só mais uma coisa. E se não a paz interna, nada disso tem valor real. É o que o versículo diz. Como ganhará o mundo inteiro e perderá a sua alma? O peso invisível que você carrega por uma menina, eu achei que estava trocada ali. Isso pode ter a ver com a sua história familiar. O que foi que você viu, ouviu lá na infância? O que foi que você viu acontecendo inconscientemente, está guardado aí em alguma coisa. Tem memórias que precisam ser resgatadas. Ter um novo significado para que você possa, então, vencer esse momento. Então, o peso invisível que você carrega pode ser de um matrimônio desfeito, pode ser de uma profissão que está sendo levada na marra. Eu escuto às vezes dizer, estou trabalhando somente pelo dinheiro. Isso é um peso. Isso é um peso. Então, esse peso invisível que você carrega, Jesus nunca disse que era para você carregar. E é esse peso que anda adoecendo você. Como adoecendo, Osaí? Doença de dor de cabeça não tem nada a ver. Doença no corpo, a dermatologia não tem nada a ver. Doença de perna ou das costas, sei lá o que. Tem tudo a ver, minha gente. Tem tudo a ver. E você, então,
está exausto, não por causa do trabalho. Você está infeliz não por causa do sentimento que acabou em separação, mas por causa de um peso que, eu vou usar a palavra, você decidiu. E coloco muito amor nas minhas palavras, como Paulo Vieira diz, né? Coloca amor nas minhas palavras. Por causa de um peso que você, em algum momento da vida, decidiu carregar. Comparar as emoções acumuladas, que são: você está com medo? Você está frustrado? Você anda com ansiedade? Você anda com tristeza profunda a ponto de dizer: eu estou vivendo em depressão? Esses são os pesos que você carrega sem perceber. O trabalho em si não é problema. Qual é o problema, então? As emoções não tratadas que você insiste em carregar. Eu não insisto coisa nenhuma, Osaia. Você insiste. Inconscientemente, você insiste. Porque você não dá o braço a torcer. Ou porque você não procura a ajuda que você precisa. Ou porque você fica dizendo: tá, tudo bem, eu vou continuar assim. Mas talvez você tenha aprendido esse comportamento. Então eu vou trazer para vocês agora 6 pesos que não faziam parte do embornal de Jesus. Eu coloquei embornal porque eu me lembrei que Jesus andava para todos os lados. E na história antiga, né? As pessoas levavam embornal. Quem andava pelo deserto precisava ter água. Quem andava com camelo, quem fazia distâncias longas, e Jesus fazia esses trajetos longos a pé ou num jumento, ou o jumento que a gente conhece das histórias do nascimento, ou no animal, no lombo de um animal, mas muitos desses trajetos eram feitos a pé. E nesses trajetos, então, eles precisavam ter um embornal. Meu pai, eu me lembro de meu pai e meu avô, né? Precisavam ter um embornal, que era um saquinho onde eles colocavam água, geralmente numa latinha de alumínio, água, pão e alguma coisa mais para a caminhada. Vou trazer então 6 pesos que Jesus não carregou no seu embornal. Vai anotando e vai refletindo comigo. E para cada um eu vou trazer um versículo na medida do possível. Então, com esses exemplos práticos, o meu desejo é que você reflita comigo. E os versículos vão trazer você para essa reflexão, não com base no que eu estou dizendo, mas com base no que a Bíblia diz. E no que eu interpretei que faz sentido, porque mudou a minha vida. Pode mudar a sua. Não é regra, mas é uma forma de ajudar. Então, ele não carregava essas preocupações. Que preocupações eram essas? Que sentimentos eram esses? Que itens eram esses que muitas vezes nós estamos carregando? Não sabemos que podemos deixar esse fardo de lado e eles precisam ser colocados de lado, ser resolvidos, muitos deles, mas apenas retirar dos ombros todo esse peso e adquirir uma nova postura. O primeiro deles é o medo da opinião alheia. Jesus, como eu falei, eu gosto muito dos discursos de Jesus, que Jesus não passava a mão na cabeça. Jesus dizia o que precisava e está lá na palavra, é sim ou não. Ou é caminho A ou é caminho B. Ou é bem ou mal. Então não há muitas escolhas, como nós vemos hoje. Entramos no supermercado, vamos comprar um pão, aí tem pão de abóbora, pão de aipim, pão de batata, pão de não sei o que, pão de farinha, pão disso, pão daquilo. Você sai de lá levando qual? Às vezes o de sempre, mas você tem um monte de coisa para escolher. Você vai comprar um sapato, você sabe qual é o sapato que você quer, mas você chega lá, você já passa, às vezes, 2 horas para escolher um sapato. Nada contra, são decisões, são escolhas. E para você escolher o sapato ideal, você precisa também passar, né? A questão não é o sapato ou o tempo que você passa lá. A questão aqui é simples e puramente que você tem medo do que o outro diz. E por que você tem medo do que o outro diz? Aí eu trago o exemplo de Jesus. Jesus não se moldava para agradar multidões ou religiosos.
Quantos religiosos daquela época andavam atrás de uma pequena falha de Jesus para expulsá-lo dos lugares ou para simplesmente fazer com que o povo parasse de seguir a Jesus? Ele não tinha medo de ser rejeitado. E quando nós vivemos para agradar os outros, nós deixamos de viver para nós mesmos. Quer ver um exemplo? Imagina se todo mundo dissesse, que se eu fosse ouvir todo mundo que diz, Alzheimer, mas o teu feed, um exemplo, né? O teu feed no Instagram tá isso, tá aquilo. Ah, mas precisa fazer isso, aquilo, outro. Ah, mas se eu fosse dar ouvido a 500 pessoas, vocês acham que eu estaria aqui agora fazendo live? De jeito nenhum. Ah, Alzheimer, porque o teu cabelo, inclusive eu quero agradecer as pessoas que estão dizendo, Alzheimer, gosto muito do teu cabelo assim. Gente, vocês não sabem como é a palavra? O desafio que é manter esse cabelo assim. Eu gosto também do meu cabelo assim, mas é uma jornada. Então, se eu fosse ter medo da opinião alheia, há pessoas que dizem, Alzheimer, mas fica bonito de trança, Alzheimer, escova o teu cabelo, Alzheimer, dá chapinha, Alzheimer, aplica um produto. Vocês estão entendendo? Jesus não se moldava para agradar multidões ou religiosos. Ele não tinha medo. E quando nós passamos a dizer, ok, eu sei o que fazer, então as coisas ficam mais fáceis. Aquele que se cala em reuniões, por exemplo, por medo de rejeição. Ah, eu tinha uma ideia, mas fulano ia criticar. Ah, eu tinha uma ideia, mas deixa de se pronunciar com medo de uma rejeição que é imaginária. Quando seria uma opinião, por exemplo, que poderia tirar um grupo de um sufoco terrível. E aqui vem então o versículo de Provérbios 29 e 25. Pegue a sua Bíblia, não deixe apenas para o domingo. Provérbios 29, o versículo 25. Por que eu trouxe versículos hoje? Porque eu trouxe duas lives que eu não trouxe versículos. E para que ela fale bastante ao seu coração, eu estou aqui com essa missão hoje de trazer versículos bíblicos. Quem teme ao homem, vou até ler baixinho. Quem teme ao homem, arma ciladas. Quem teme o homem, arma ciladas. Mas o que confia no Senhor está seguro. Você está entendendo? Não precisa ter medo da opinião alheia. Não precisa ter medo de falar. Por quê? Se você confia no Senhor e o seu falar condiz com aquele texto de Filipenses 4:8, quando diz tudo que é verdadeiro, então não fale mentira. Tudo que é honesto, então não seja desonesto e desleal. Tudo que é amável, então não brigue, não diga que está com raiva ou que odeia. Tudo que é de boa fama, então fale somente daquilo que causa boa fama. Não defame o seu amigo, não defame aquele que você acha que é seu inimigo, boa fama. Tudo que é verdadeiro, amável, puro, tudo que é puro, então não busque impureza. Tudo que é. E aí ele termina o versículo dizendo, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Então, muitos dos comportamentos de hoje estão gerando coisas negativas porque você simplesmente não está sendo coerente com aquilo que a Bíblia diz. Alzheimer, então agora eu não vou mais fazer brincadeira, tá. Essa escolha é sua. A escolha é de cada um. Mas eu decidi para mim que aquele versículo para mim é lei. E a Bíblia diz, ou é zero, ou é. Não é zero que diz lá na Bíblia, não. Ou é sim ou não. Então, é uma escolha. Consciente ou não, é uma escolha. E esse texto de Provérbios, ele diz, quem teme ao Senhor, quem confia ao Senhor, no Senhor, está seguro. Mas se teme o homem, está temendo a opinião, está temendo crítica, então ele acaba armando ciladas. E sabe por quê? Porque aquilo que a gente pensa já aconteceu. Eu estou tão com medo de que aconteça que eu já gerei toda a situação para que acontecesse. Então não vai ser diferente. O seu cérebro, seu pensamento não vai lhe deixar na mão. Vai acontecer aquilo que você está querendo. Então, se você está com medo, vai continuar armando ciladas para si mesmo. Para refletir, então, se você vive para agradar ou você vive
para ser você mesmo. O medo de não agradar impede que você manifeste o seu potencial genuíno. E eu vou dizer potência, não é potencial. A potência genuína. E para viver essa potência genuína, você precisa se libertar dessa prisão. Então, esse foi então o primeiro, desculpa, eu vou falar mais rápido, tá? Não vou me detalhar muito aqui não, senão eu termino lá para 2 da manhã aqui. Então, o primeiro foi medo da opinião alheia. O segundo é necessidade de aceitação. Jesus sabia quem ele era e tudo começa com um ser. Jesus não precisava de aprovação nenhuma. Quando dependemos da aprovação dos outros, nos tornamos vulneráveis. Entendeu que você não precisa ter medo de desagradar? Aí vem a questão da autoestima e o medo de desagradar. Eles fazem com que você continue nesse ciclo, aquilo que eu acabei de falar. Os seus pensamentos estão gerando situações e precisa então dar aquela virada de chave para que as coisas comecem a andar diferente. Então, Jesus não precisava da aprovação humana. Quando dependemos da aprovação dos outros, nós nos tornamos vulneráveis, Sandra, às críticas e elogios. Por exemplo, já pensou se eu dissesse, porque o meu post não teve like? Já teve aqui milhões de posts, milhões não, que eu não tenho 1000 ainda posts, né? Muitos posts que não tiveram nenhum like. Mas as pessoas foram lá no direct ou mandaram mensagem pelo WhatsApp. Aí, gostei daquele post. Aí eu digo, e por que foi lá e não curtiu? Por que não foi lá e mandou para outra pessoa? Porque se você gostou, se serviu para você, você poderia abençoar outra pessoa. Então, participou da live. Essa live mudou minha vida, mas não teve a coragem de voltar depois que eu deixo postada e curtir. Isso é incoerência. É o medo de que alguém veja que você gostou de algo que está servindo para você. Um exemplo, né? Mas tem medo de dizer que gostou da live de Osaí. E às vezes são ações mínimas que mudam o nosso comportamento. E cada pequena ação nos leva para um grande resultado. Então, só imagina, né? Que eu postei e teve poucos likes. Imagina que eu fiquei dizendo, meu Deus, eu fiz um post tão lindo, ninguém me elogiou. Ninguém aprovou o que eu fiz. Eu não estaria aqui. Então eu vou deixar de fazer porque ninguém curte. Eu nem estaria aqui. Mas eu entendi que a minha missão é alertar, a minha missão é falar, isso aqui que eu estou falando, a minha missão é orientar pessoas, a minha missão não é dizer o que elas vão fazer, mas é trazer consciência para que elas tomem uma decisão. E se você sair dessa live aqui hoje tomando a decisão de parar com isso de aprovação, de parar de buscar opinião ali, de parar de ter medo de dar a sua opinião. Agora, para lembrar, nem todo lugar você precisa estar dando opinião. Às vezes o silêncio é melhor, mas o caso aqui é deixar o medo de lado quando você tem uma contribuição importante. Então, o texto de Gálatas, eu li o texto de Provérbios, não foi? Então, agora o texto de Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Eu vou ler aqui do meu, senão eu vou procurar e vou demorar muito. Gálatas 1:10. Anote para vocês lerem e marcar na sua Bíblia. Busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Essa é a pergunta, Sandra. O que eu vou buscar agora? A aprovação dos homens ou de Deus? O que é que Deus tem falado ao seu coração? O que é que Deus tem soprado aí quando você dorme? Nunca ouvi Deus. Eu vou dizer que é uma experiência fantástica, gente. Isso que eu tenho falado de se conectar de manhã, meio-dia, de noite, é simplesmente parar. Olha, e se vocês aprenderem isso, vocês vão entender o que eu estou falando. De manhã, a primeira coisa, eu já contei que eu era uma das pessoas mais difíceis de acordar de manhã antes do despertador. Hoje eu acordo antes do despertador, faço meu momento
de meditação e conexão. E eu posso até continuar dormindo. Mas eu acordo hoje antes do despertador. O que é que eu faço então? Tenho aquele momento apenas de respirar. E nesse respirar, o que é que eu lembro? O Senhor vive onde? Fora? Não. Dentro de mim. E isso é a conexão. É se lembrar que dentro de você tem uma força. Por isso que eu falo potência e não potencial. Você não precisa se empoderar de nada de fora. Você não precisa de motivação de fora. Você precisa entender como despertar esse poder e a motivação que já está aí dentro. Desde quando você foi gerada no ventre da sua mãe. E não quando você nasceu. Desde quando você foi gerada. Então esse texto de Gálatas mostra que nós precisamos decidir. Tudo é decisão. Eu vou buscar a aprovação do homem ou vou buscar a aprovação de Deus? Eu vou fazer aquilo que eu estou sentindo no coração que é de Deus, ou eu vou continuar dizendo, não, eu vou fazer assim porque eu tenho que agradar meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia, minha avó, toda a minha descendência. Eu tenho que agradar o pastor, eu tenho que agradar ao meu vizinho. Aí você não vive a vida que é para você viver. Então você continua escravo da aceitação quando já passou, mas ainda agora é o tempo aceitável de se libertar da busca incessante por validação externa. É isso que Gálatas diz. O terceiro ponto, então, que não fazia parte do embornal de Jesus, era a ansiedade pela manhã. Tem uma música que me veio aqui à mente, que diz: estrela da manhã, vem em mim reinar. E eu adquiri o hábito, aqui no apartamento onde eu moro, eu vejo o nascer e o pôr do sol. Que privilégio. E eu abro então a cortina do meu quarto e eu olho e vejo sempre assim, aquela luz dourada, laranja, sei lá o quê, mas é uma coisa linda. E esse é o momento de conexão, as primeiras horas do dia. A estrela da manhã manifestada no sol. Fim da tarde, a mesma coisa. Pare para admirar o pôr do sol, independente de onde você viva. E você vai entender que a ansiedade gerada pela manhã, ela não precisava passar as tantas horas do dia, porque no final do dia, você tem o mesmo sol que te acompanhou durante todo o dia. Então Jesus nos ensinou a confiança no Pai e a viver no presente. Preocupar-se com o futuro para frente, né? É um peso desnecessário que você coloca sobre si mesmo ou sobre si mesma. Quem vive em angústia pelo futuro deixa de viver o presente. E aí eu trago aquele livro que tem mudado a vida de muita gente. E eu trago dois. Ontem eu mencionei um também que é muito forte, que é Em Busca de Sentido. E o outro que eu quero falar agora é O Poder do Agora. Quem vive em angústia pelo futuro está deixando de viver pelo presente. E aí vem aquele versículo de Mateus 6,34, que diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Então o que eu tinha para resolver hoje, eu resolvi, joia, marquei lá. O que tem amanhã, eu não me preocupo agora, amanhã vem. E por isso é necessário ter uma agenda onde você coloca as datas onde as coisas precisam acontecer, porque você se prepara e prepara o seu cérebro também, para que vá agindo e o seu cérebro vá trazendo as ideias, os insights, os recursos que você precisa para organizar e para agir, para executar. Então Mateus 6,34 diz: não se preocupe com o dia de amanhã, porque o amanhã trará as suas próprias preocupações. Outras versões diz: porque basta cada dia o seu mal. E aí vem a pergunta: você controla o amanhã ou o amanhã controla você? Como eu perguntei ontem, você gerencia suas emoções ou as emoções estão gerenciando você? E a orientação que eu trago agora é hora ou não?
com uma pergunta. É hora não de se libertar das angústias e viver no agora, onde a sua força está. Sua força não está no passado, sua força não está no futuro, sua força está no agora. E se você entende essa mensagem da força do agora, aí você vai entender o próximo ponto, que é o quarto. Jesus não se culpava pelo passado. Culpa pelo passado. Jesus veio para libertar, não para condenar. O passado não deve controlar o presente, muito menos o futuro. E quando você se prende à culpa, você se sabota. Ah, porque, sei lá, vou inventar aqui uma situação, ou me dê aí uma situação. Ah, porque eu estou velha. Quantas mulheres bonitas, capazes, cheias de potência, de poder, estão dizendo, ah, porque eu cheguei nos 55. Você sabe com a minha idade? E eu me sinto hoje muito mais jovem, muito mais, com a mente muito mais brilhante, digamos assim, agora, do que os meus 35, por exemplo. E aí eu entendo cada dia mais aquele versículo. E agora que eu deixei de ser criança, vivo as coisas como homem, como mulher, não mais como menino e menina. E até o cuidado naquilo que você se chama. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Antes eu dizia Zai, Oza. Não, meu nome é Ozaí. Por quê? Eu entendi que eu carrego uma missão no meu nome. E aí eu fui estudar, né? O que é aqui, de onde vem o meu nome? Quais são as variações do meu nome? Por que eu tenho esse nome? E eu entendi. Então hoje, Zai, Oza, pode ser que vocês ainda vejam aí, porque muitas pessoas me conhecem assim, então é a forma mais fácil de me identificar. Mas hoje, meu nome é Ozaí Oliveira da Paixão. Que nome mais lindo preciso carregar do que esse? Aí as pessoas dizem, Oliveira, da Oliveira, né? Aquela árvore. É sim. Um nome muito cheio de sentimento. É sim. Ah, Paixão. Ah, que nome. Ah, sim. E Ozaí? Aí eu vou dizer, Ozaí. Tem outras versões e outros idiomas, é que eu não convenho aqui agora. Então, a questão aqui é, quem revive erros do passado e se culpa diariamente, vive travando o seu presente. Eu tinha um problema com o meu nome, foi até bom eu colocar isso aqui, né? Eu tinha um problema com o meu nome, mas eu resolvi isso. Há muito tempo atrás, eu consegui resolver isso. E quando eu vi então descobrir o significado do nome literalmente, gente, é muito lindo. Então, eu me culpei também por muitas coisas. Mas no dia que eu disse a culpa não tem mais presença na minha vida, eu passei a viver diferente. Então, se eu me libertei de culpa, você também pode se libertar. Porque Jesus disse muito claro: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vamos colocar aqui condenação por culpa. Nenhuma culpa há para os que estão em Cristo Jesus. E aí lembro, ele levou sobre si as minhas culpas, e aí eu personalizo. Ele levou sobre si os meus pecados, ele levou sobre si o meu passado, o meu futuro, e me deixou livre para viver o presente. Quando eu tinha 25, me via como uma senhora que tinha que ter responsabilidade. Não me via como uma jovem. E como se vê hoje, amiga? Já se livrou para viver sem condenação? E eu vivo dizendo, gente, idade é um detalhe. Há uma agenda por aí, né? Não vou dizer de onde, mas há uma agenda por aí que diz o adulto a partir de determinada idade não vale para mais nada. Vale sim, vale muito mais. Por exemplo, se você trabalhava como consultor e você cobrava tanto, hoje você pode cobrar muito mais porque você tem uma experiência, você está mais seguro naquilo que você faz. Você tem mais facilidade na comunicação. O seu trabalho é muito mais caro. Por exemplo, idade é um detalhe que pode ser um detalhe para mal ou para bem. Tudo depende da sua perspectiva.
E aqui agora então Jesus disse, nenhuma condenação há, se você viver baseado naquilo que eu vim para trazer ao mundo. Romanos 8:1. Então a pergunta aqui é, até quando você vai se culpar pelo que não pode mudar? Você pode ir lá no túnel do tempo e mudar algo? Se não pode, porque eu acho que você se disse aí, não posso mudar. Se eu pudesse, esse se eu pudesse não cabe mais. Então agora eu volto a dizer como ontem, é pegar aqueles pronomes interrogativos, o que eu posso fazer hoje, como eu quero me sentir a partir disso que eu vou fazer hoje, qual é a motivação, por que eu quero, o que é que está me motivando a fazer isso, qual é o mais outro pronome, onde eu preciso ir, onde eu preciso estar, e aí vem os meios onde nós estamos. Eu saí de muitos meios. Os meios onde nós estamos, o meio onde você está. Qual é o meio que você precisa ir para resgatar algo ou para adquirir algo que você não está tendo, que você precisa se alimentar? E aí Paulo Vieira diz, né? O lugar, pessoas e o momento. Onde é que você precisa estar? Será que você precisa se aproximar mais de mim? Vim para uma mentoria, eu dizer, Osaí, eu estou precisando dessa avaliação, vamos fazer essa avaliação aí da minha carreira e vida e ver o que é que eu preciso e qual é a estratégia que se aplica para mim? Mas acima de tudo, você precisa se perdoar e se libertar para poder seguir em frente. Simples assim. Joni, como vai você, Joni? Quinto ponto das coisas que Jesus não levava no seu embornal: apego ao controle. Jesus sabia quando falar, Jesus sabia quando se calar, quando agir e quando descansar. E a necessidade de controlar tudo é uma carga que muitas pessoas andam carregando. Obrigada. Oh, abraço para você também, amigo querido. Vou pegar aqui suas palavras. Então, o apego ao controle é algo que as pessoas precisam se libertar. Boa, Ide. Olha aí, Chayana, olha aí a palavra de Ide para você. Na idade que hoje estou, eu me sinto muito e muito mais nova que anos atrás. Sou muito e muito feliz. Boa sorte para você, amada amiga, amada Chayana. Então, gente, Jesus sabia quando falar, quando calar, quando agir e quando descansar. E a necessidade de controlar tudo é uma carga que traz muito peso. É uma carga que impede de confiar em algo maior. Por exemplo, numa empresa, o patrão anda fazendo tudo ao invés de delegar. Ah, porque fulano não faz bem, não. Ah, então, como é a palavra? Demite. Ah, porque eu não confio em fulano. Ele está lá nas finanças, mas eu tenho que ficar atrás dele, porque eu não confio em fulano. Ele está gerenciando as coisas negativas que vão acontecer na empresa. Porque vai ter dia e hora para acontecer. Aliás, já tem dia e hora para acontecer. Porque ele é uma pessoa que ele não consegue delegar, porque ele não confia. Agora, não confia em quem? Em si mesmo. E vive ansioso, colocando toda essa carga negativa em cima dos seus funcionários. Então a coisa realmente não funciona. Agora, tem gente que realmente, há funcionários que realmente precisam ser deslocados, talvez da função, e talvez convidados para se posicionar no mercado de outra forma, né? Para não dizer despedir, demitir. Então, é necessário entender o momento de delegar, porque quem vive controlando tudo está atraindo para si um estresse tremendo. E isso é o quê? Nada mais, nada menos do que a impossibilidade momentânea, digamos assim, né, de confiar em algo maior. Para si mesmo, né, de crescer e de ter outros resultados muito maiores. Então, o versículo que eu trago aqui é o Salmo 37:5. É um salmo que todo mundo deveria saber e aplicar.
Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Como entregar os aí se eu preciso pagar a conta amanhã? Como entregar os aí se eu não tenho controle mais sobre meu filho ou minha filha? Como? Diz aqui que é simples. Entrega. E assim, olha, quando a gente entrega algo na mão de alguém, a gente pega de volta? Não, é a mesma coisa. Você vai dizer o que a pessoa vai fazer com isso aqui. Se você deu para ela, é dela, ela faz o que quiser. Então é a mesma coisa. Eu dei o presente, mas eu estou aqui perguntando se... Não, você não tem que se perguntar mais nada. Então é assim, olha, Senhor, estou colocando diante... Algumas pessoas, antes eu dizia para alguém, eu não vou orar não, porque você vai ficar segurando. Osaí, pelo amor de Deus, ora, simplesmente. Mas hoje eu oriento como orar. Entendeu? Então, é assim, olha, entregar ao Senhor e dizer, Senhor, eu estou colocando essa sacola na tua mão. E nessa sacola tem tantas coisas que eu quero confiar ao Senhor que eu vou ter resolvidas. Desculpa. E eu não vou pegar elas de volta, porque eu confio no poder que o Senhor tem. E tu farás tudo. Aí, ó, a sacola sumiu. Quer dizer que essa sacola está nas mãos do Senhor. Pode ser que demore 3 dias, pode ser que demore 1 mês, pode ser que demore 4 meses, mas se você confiou, ele está preparando talvez uma pessoa lá do outro lado do mundo, está preparando talvez uma empresa que vai ter um estado de dizer assim, eu me lembrei aqui fulano, eu vou lá procurar fulano. Não sei, mas é como assim, eu gosto de dizer que o universo se move porque Deus está agindo e ele vê tudo. Isso de Deus ver tudo, eu entendi como é isso. Gente, é maravilhoso. Entendeu? Então, ele diz assim, Senhor, está aqui o problema, estou confiando no Senhor. E pronto. E quando você diz assim, oh meu Deus, aquilo... Não, Senhor, está em tuas mãos e eu agradeço porque eu vejo já resolvido. Quando você começa a entender essa filosofia, então você entende que a ansiedade não é mais algo para fazer parte da sua vida, que esse apego ao controle não é algo para fazer parte da sua vida. E você entende que de manhã você pode levantar dizendo, ó Senhor, muito obrigado por esse dia, porque tudo já está resolvido. E você vai ver e ouvir coisas que você talvez não estivesse tão preparado. Mas se você levantar com essa filosofia, levantar com essa melodia, as coisas começam a acontecer. Porque é comunicação e é o sentimento. Você comunicou algo bom e você despertou no seu coração um sentimento bom. E é isso que precisa acontecer. Comunicação aliada com o sentimento. E aí, ó, não tem outro jeito. As coisas acontecem. E o 6º item que Jesus não carregava no seu embornal e que você pode também agora com confiança retirar da sua bagagem é a vergonha de ser quem é. Eu tenho falado aqui, quantas mulheres lindas que eu vejo, que eu trabalho com elas, algumas eu gostaria até de trabalhar, mas elas ainda não se abriram para dizer, Osaí, estou aqui disposta para que você me ajude a vencer tal dificuldade, para que você me ajude a caminhar, sair dessa bifurcação, porque está apertado demais, eu quero ir para um caminho aqui que eu me sinta leve e confortável. Confortável no sentido de dizer, eu estou ciente do que eu estou escolhendo e eu quero seguir esse caminho. É isso que eu chamo de confortável. E aí, essas pessoas precisam simplesmente dizer, eu me amo. Eu me amo. Eu passo pelo espelho, aqui no corredor da casa tem um espelho. E eu passo pelo espelho e digo, ei, linda! Quem está por perto, a família que vem aqui na quinta-feira tomar aula, de vez em quando eu solto assim, ei, linda, porque eu sou linda e tal, eles me olham assim, e eu não sou linda mesmo? Pergunto, né? E também aquilo de que o que eu sinto, eu preciso comunicar. Não
as coisas negativas, porque eu posso fazer com que essas coisas negativas sejam suplantadas de coisas tão boas que as minhas memórias vão se tornando as melhores, as melhores, as melhores. E eu vou entendendo, porque eu vou gerenciando as minhas emoções e eu vou gerenciando os meus próprios pensamentos, no sentido de que eu pense e que eu fale apenas aquilo que eu aprendi que a Bíblia diz. Não é a Bíblia em si, mas que Jesus disse, já que eu estou trazendo aqui as coisas que fazem parte ou não faziam parte do embornal de Jesus. Eu vou entender que eu preciso falar de amor, de amor, de amor, de amor, de amor. E aquela pessoa que machucou a Osaí, eu comecei a dizer que eu amo. Porque talvez não foi ela que me machucou, mas eu que abri a porta para que ela viesse me ferir. Que coisa maluca, mas é assim. Hoje eu estava no banheiro e eu sempre eu digo assim, Senhor, se tem alguém que eu preciso liberar perdão, traz a memória. E eu lembrei de alguém, uma pessoa que há muito tempo eu nem falava, e ver essa pessoa a memória. Eu disse, eu libero perdão, independente do que tenha sido, se foi ela ou se ela tem algum sentimento, eu libero perdão, mas acima de tudo, o amor. Eu amo fulano. Eu amo fulana. Eu amo fulana. Tá entendendo, Chayana? Eu amo fulana. Porque o perdoar é liberar perdão. Muitas pessoas dizendo, eu não posso perdoar, eu não consigo perdoar, mas é simples, gente. É você dizer, eu libero o amor. O perdão é isso. Eu amo fulano. E de tanto você falar, você começa a ver que fulano tem uma outra visão. Fulano tem um rosto lindo. Fulano tem uma presença marcante. Agora, se foi alguém que intencionalmente machucou você, sai de perto, mas continue dizendo que ama. E Jesus, então, ele não teve vergonha de ser quem ele era. Entendeu, Chayana? Hoje você vai dormir mais leve, amiga. Jesus declarou o eu sou. O que é que vem nesse eu sou? Vocês aprendem a dizer, né, no processo, vocês aprendem a dizer quem eu sou. Eu sou Osaí, mas o meu nome é carregado de muitas outras coisas boas. Que outras coisas boas são essas? Eu aprendi com Jesus. Quando Jesus declarou o eu sou, ele mostrou que ele estava vivendo conforme a sua verdade. Você talvez precise dar um outro nome à sua verdade. Ah, eu estou vivendo uma vida de tanto. Busca o contrário desse tanto e começa a dizer, eu vivo uma vida de alegria, eu vivo uma vida de perdão, eu vivo uma vida de amor. Há pessoas contabilizando morte porque estão falando apenas de doença e de morte. E eu pergunto para elas, você está contabilizando mortes? Aí elas dizem, contabilizando morte? Quantas pessoas você já contou e está esperando que a próxima morra? Elas tomam um susto. Pessoas contabilizando morte. E não é sobre morte, gente, é sobre vida. E Jesus disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Eu sou vida, eu sou o pão da vida, foi o que Jesus disse. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quando você se esconde de quem é para agradar, você enfraquece a sua essência. Então, se você entende esse eu sou de Jesus, você vai, a partir de agora, você vai começar dizendo, eu sou alegria. Eu não sou o meu passado, então não foca no eu sou. O que é que você é? Eu sou essa pessoa da agora, que está se renovando, que está trazendo uma nova essência, que está trazendo coisas que nem imaginava, mas está buscando lá de dentro aquilo que Jesus implantou, que Deus implantou em você quando lhe criou, quando lhe gerou lá no ventre da sua mãe. Não importa o que você tenha vivido na sua infância, porque Jesus veio trazer uma nova vida. E é quando você se esconde para agradar a outros, você está deixando que outro se posicione em seu lugar. Você está deixando que outro, aquilo que você aí diz, né? Eu dei permissão. Então você está permitindo que outros façam por você ou façam para você algo que você não tolera. E aí, porque eu disse o amor, o amor, o amor, o amor? É porque está lá na Bíblia que o amor supera todas as coisas. Havendo línguas, cessarão. Havendo
como é que diz o texto? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Seria como um metal que soa, mas soa em vão. Por quê? Sem amor, nada vai para frente. Então, o que é que eu sou? Eu sou amor. Eu posso até dizer eu sou amável, mas quando eu digo eu sou amor, é mais profundo. Eu exalo a minha essência. A minha essência o que é amor. E depois de muito tempo eu fui entender como das pessoas dizem assim, Alzair, quando eu perto de você, eu sinto uma paz. Isso é muito tempo, né? Eu dizia assim, ó, paz, e alguns alunos, muitos alunos dizem assim, eu gosto de Alzair porque o Alzair tem uma paciência. Eu dizia, paciência? Eu não vejo paciência. Depois eu fui entender o que era. E aquilo de que eu me conheço tão bem, eu procurava em mim o que era melhor, eu nutri por muito tempo o que era bom, que eu entendi então o que era isso de explicar bem, de ter paciência. É porque as pessoas estavam vendo em mim algo que elas gostariam muito de ver nelas. E que elas até têm, mas elas não reconhecem nela. Então, não se esconda para agradar aos outros. Não tenha vergonha de que você é quem é. Eu estou vendo aqui nessa live as pessoas que passaram por aqui e que deram um oi ou que estão aí ouvindo. São todas pessoas lindas. Mas você diz para você mesmo que você é linda? Lindo ou lindo? Você diz para você mesmo. Tem coragem de pegar um espelho e agora dizer como eu sou linda. Como eu sou linda. Como eu sou lindo. Se você é pai e mãe, como eu gerei algo lindo. O Senhor me usou para gerar filhos lindos, filhos inteligentes. E esses filhos são minha cópia, porque eles são lindos. Então eu sou linda, não é assim? E essas crianças vão então também entendendo essa filosofia de quem eles são. Eles não são gordos, eles não são magros, eles não são feios, eles não são isso ou aquilo outro. Eles são simplesmente lindos. Por quê? É fruto de amor. E talvez você assim, mas meu marido, não importa. É fruto do amor de Deus em você. Isso, nós somos lindas. Agora ele diz assim, eu sou linda. Personalize. Entendeu, gente? Então, enfraquecer a essência é algo voluntário também. A partir do momento que diz assim, eu estou gorda, eu estou magra, eu sou linda, e o seu cérebro vai absorvendo essa filosofia, essa sua verdade, nem filosofia não, essa sua verdade, que você entende o que é o sim, sim e o não, não da Bíblia. E é o versículo que eu quero trazer agora, Mateus 5:37. Mateus 5:37. Que nos faz ver que quem vive interpretando personagens vive adaptando a própria realidade para agradar um ambiente, para agradar um ao outro, e não vive. Então, o verso de Mateus 5:37 diz, seja o vosso falar sim, sim, não, não. E o que passa disso é procedência maligna. Então, você não tem que dar explicações para alguém perguntou, você vai à festa? Não vou. Por quê? Porque eu creio, eu tenho absoluta certeza que não é ambiente para eu estar nesse momento. E se não quiser dar explicação, não dê, mas só dê se ela perguntar. Entendeu? Então não precisa estar fazendo floreios para agradar os outros, para dizer um sim ou não. Se a pessoa perguntou, é sim ou não, ao invés de antes dar justificativa. Justificativa é se a pessoa perguntar. Então seja o vosso falar sim, sim, não, não. E não se envergonhar daquilo que você é. De quem você é. Por quê? Quem você está se tornando para agradar os outros. Seja você quem é. Sem máscaras. Sem medo de ser autêntico. Eu li um livro, muitos livros que eu li na minha adolescência, eu estava fazendo uma repercussão, um retrocesso, sei lá. Vendo alguns livros que eu li na minha adolescência, esses livros marcaram a minha vida. Um foi um que eu sempre falo, O Poder do Pensamento Positivo. E o outro foi Vivendo Sem Máscaras, de Charles Swindoll. Eu não encontro esse livro. Eu acho que eu até trouxe para cá, que é um livro que eu carregava há muito tempo comigo. Charles Swindoll, Vivendo Sem Máscaras. Vocês deveriam anotar aí para ler. Eu já falei aqui 4 livros que são livros que mudam a vida de qualquer pessoa. Vou repetir. A Bíblia, primeiro, top da lista. Segundo,
em busca de sentido. Terceiro, o poder do agora. Quarto, eu falei há pouco, o poder do pensamento positivo. E, repete aí comigo, gente, de Charles Swindoll, Vivendo Sem Máscaras. Depois eu vou fazer uma listinha acompanhando aí. Então, seja quem você é, sem máscaras, sem medo de ser autêntico, porque é isso que talvez vá justamente levar você para o caminho que você quer, que você precisa e deseja tanto estar. Jesus nem em bornal carregava. Vocês sabiam disso? Ele era o pão da vida. Ele era a água e a água viva. E ele era a vida. E ele se movia de fé em fé. Ele se movia pela fé e estava sempre pronto. Até isso a gente vê até mesmo naquele episódio do deserto. Porque ele estava então pronto para refutar o inimigo e vencer. Para concluir, eu quero perguntar aqui. Você está carregando pesos que Jesus nunca carregou. Você está sangrando por dentro para manter uma força que não existe. Você está sobrevivendo quando você foi chamado para viver. Algumas pessoas têm me dito durante a semana, eu perguntei, e aí, como é que vai? Não ouvi mais de você. Estou indo, Osaí. E como eu conheço a pessoa, eu leio assim com o som, o tom da pessoa, né? Eu estou indo. Estou sendo levado. Outra pessoa me disse, estou deixando a vida me levar. Vira o Zeca Pagodinho. Quando Jesus nos disse que era apenas confiar. Não no temor, não no medo, mas confiar. Lembrando, olha, coloquei nas mãos dele os meus problemas, as minhas dificuldades, as minhas preocupações e o restante ele fará. Não é para sobreviver, é para viver. E eu vou pedir para vocês agora, respira fundo. E solta. E não é respirar aqui, ó. Não, barriga. Comece a fazer isso mais. Comece com 3 vezes, assim, ó. E aí vai começando a voltar para o seu ritmo normal. E aí você vai começando a perceber como você está tenso e como isso alivia. E quando você estiver respirando, sinta o seu corpo. Perceba as suas tensões. E observe o que cada palavra está tocando você. Ou está ferindo você. Que nomes estão sendo trazidos nesse momento e que nomes estão trazendo memórias de dor. E o meu, não vou dar conselho, a minha orientação é simplesmente fazer uma conexão com Deus e dizer, Pai, que eu tenha coragem de abandonar os pesos que não foram chamados para carregar. Meu Pai, que esses pesos sejam retirados da minha vida e que a minha vida seja fortalecida em sabedoria, fé e discernimento. Amém. Se você aprendeu essa frase, fale ela hoje. E deixe o seu problema, deixe o problema, deixe a preocupação nas mãos dele. Lembra disso aqui, eu deixei lá e eu não vou pegar de volta. Deixei, me esqueci deles e o Senhor cuida. Eu tenho aprendido isso, gente, é tão bom saber que das minhas necessidades Ele sabe. E cada passo que eu der é para entender que Ele cuida de mim. Agora eu preciso agir. Qual foi a minha ação? Primeiro, buscar
respostas para as minhas emoções. Depois, nesse mesmo pacote, buscar quem eu sou. Autoconhecimento. Meu slogan é: autoconhecimento é a chave. E se você não se conhece, você vai continuar sendo manipulado por suas emoções, manipulado por outras pessoas que vivem dizendo você é isso, aquilo, outro, sendo que a pessoa não viu nenhum teste sobre sua personalidade, sendo que você e a outra pessoa nunca sentaram para dizer: eu estou aliado ou não com Deus. E o restante é história para se contar. Fala aí, Chayana. Aquela avaliação comportamental trouxe luz para a sua vida? Para mim mudou, porque eu vi o quê? Eu estava vivendo um perfil e o meu perfil era outro, totalmente diferente. Disso aqui que eu estou falando. Isso aqui tem tantas respostas que, se você soubesse, você mandaria urgentemente aí uma mensagem para mim: Osaí, quero entender sobre essa avaliação de perfil comportamental. Quero saber mais de mim. Quero entender mais quem eu sou, para ver o que eu posso mudar. E se você já fez uma avaliação, o que precisa agora é cuidar das emoções. Entender quais desses 6 medos, desses 6 itens, você está carregando na sua bagagem quando não é necessário. E se essa live daqui hoje fez sentido para você, se essa live cutucou, se essa live perfurou aí algo em você, é porque chegou o momento de romper esse ciclo. Chegou o momento de dizer assim para você, você dizer para você mesmo, diante do espelho: a partir desse momento é uma nova etapa, é uma nova vida, porque eu decido assim. Eu decido romper esse ciclo. E não é eu quero. Seu cérebro não entende isso de querer. É decisão. Eu decido. Eu aprendi isso hoje à noite e eu decido romper este ciclo. E se você decidiu, envia no direct agora para mim. Assim, olha, eu quero entender mais. E a gente vai conversar. Qual é a estratégia que se aplica melhor à sua situação? Porque, gente, tem solução. Tem solução. Tem coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas eu vejo que muitas pessoas ainda não têm. É como Paulo diz, né? Eu não posso trazer uma moqueca forte, uma feijoada bem temperada, bem... Não é aquela feijoada guarda não, tá? A feijoada que eu faço, por exemplo. Eita, feijoada boa. Uma comida assim bem forte, porque ainda são bebês. E enquanto é bebê, precisa tomar o quê? Mamadeira, né? Alguns não precisam nem leite, porque nem bezerro toma leite. A determinada idade, nem bezerro toma leite, né? Mas é aquela comidinha, papinha, coisinha. E tem tanta coisa que eu fico dizendo assim: meu pai, eu gostaria tanto de falar algumas coisas, mas ainda não é o momento. E se você quer chegar a esse momento de ouvir o que é que Osaí tem tanto que gostaria de falar, de colocar para que você crescesse, se tornasse mais robusto, dá esse passo, gente. Envia aí, Osaí, eu quero entender mais. Eu quero dar esse passo, eu decido, eu quero não, tira eu quero, né? Vamos tirar esse eu quero a partir de agora, diz assim, ó, eu decido entender mais. Eu decido entender mais. Manda uma mensagem para mim assim, que eu sei o suficiente. Eu vou combinar com você um horário para a gente conversar. Porque é possível. Sandra, não sei se ainda está ao volante, mas Sandra, por exemplo, o que é que está esperando para tomar uma decisão e procurar uma nova direção? Chayana, a gente tem conversado, mas qual é a decisão que vai tomar? Ide que está aqui, que está com tudo, pelo que me pareceu, está com tudo muito lindo, muito bonito. Mas será que não tem aí uma dor escondida que você não teve coragem de falar? Quem passou por aqui, Junir, tantas outras pessoas que agora eu tenho que voltar ao chat para lembrar quem foi. Mas você que passou, que você que está ouvindo essa live aqui, decidiu parar de querer? Porque querer
mostra que a gente está num estado em que é de escassez. Sabe o que é escassez? É onde não tem nada. Está precisando de tudo. E hoje, com esse conteúdo aqui que eu trouxe, com qual é um alimento aí que vocês podem nomear? Com isso aqui que eu trouxe hoje, com esse conteúdo que eu trouxe hoje, você pode decidir dar um passo de fé, um passo para sair da vida de medo, um passo para sair dessa vida onde os relacionamentos não têm dado certo, um passo para entender como ajudar os seus filhos a crescerem fortes emocionalmente, um passo para entender como os seus filhos, porque os seus filhos são um reflexo, tá? Das conversas, das brigas ou, do contrário, de uma vida de amor, de compreensão, de harmonia que o papai e a mamãe levam. Para decidir, entender como os seus filhos podem se tornar filhos fortes e poderosos, porque você entendeu que você é forte e poderosa. Então, isso tudo aqui que eu estou fazendo é para convidar vocês, para no final de semana vai ter um link para vocês se inscreverem, para participar de um curso prático de blindagem emocional. E lembra, lá no início eu falei, blindagem não é negar aquilo que você está passando. Blindagem não é dizer, agora não acontece mais nada. Não, blindagem é outro foco. Blindagem é você entender as suas emoções, resolver essas emoções e passar para uma nova etapa, para um novo nível. Se você está disposto a isso, então no final de semana vai ter um link para você se inscrever e participar desse curso. Na sexta-feira eu digo como vai ser tudo. Porque, gente, pior do que está, não ficará. Mas nada mudará se você não decidir. Faz sentido? Se faz sentido, eu termino por aqui. Lembrando que Jesus não carregava pesos desnecessários. E interessante que eu lembrei agora que até a mulher com fluxo de sangue que tocou na orla do manto de Jesus, ele disse, epa, de mim saiu virtude. Então foi algo que saía dele, né, apenas pela pessoa crer. Isso da crença é fantástico. Isso da confiança em Jesus é fantástico. E você pode dizer, eu não estou falando aqui de religião, tá? Não estou aqui falando de religião, coisa nenhuma. Eu estou aqui falando de uma verdade que todos nós precisamos conhecer. E como eu estou num nível, assim, de fluir, deixar fluir de mim aquilo que eu já conheço, é por isso que eu estou falando aqui. Não tem a ver com religião. Você pode ser católico, você pode ser protestante, você pode ser batista, não importa. Aqui eu estou falando de humanidade. E de humano que foi divinizado. Não é porque Deus veio, nos criou, nos tornou seres humanos para que nós pudéssemos viver aqui fazendo, como Jesus disse, coisas maiores do que as que ele fez. Então nós temos mãos, nós temos pés para andar, para levar as boas novas. E as boas novas é o que transformou a minha vida, pode transformar a sua, isso é uma boa nova. E as mãos é para fazer aquilo que é necessário. E é assim então que Jesus age em nós, que Deus age em nós e que o Espírito Santo nos fortifica, intercedendo por nós e fazendo com que nós estejamos cada vez mais fortes. E essa compreensão é dinamite. Essa compreensão faz qualquer um ressurgir das cinzas. Essa compreensão faz lembrar que não é necessário carregar mais pesos, porque Jesus levou sobre si. Não é necessário carregar mais culpa, porque Jesus levou sobre si. Não é necessário mais viver chorando, porque Jesus trouxe alegria perene. Mas você não vai ouvir isso enquanto não decidir mudar. Porque é pessoal, é intransponível, é intransferível e só você pode fazer por você algo que é tomar essa decisão. Então eu não vou me prolongar mais, vou terminar dizendo assim, olha,
Vejo vocês amanhã, porque nesse caminho de blindagem da liberdade e da verdadeira força, eu quero lhe guiar. Eu desejo, eu decido, já decidi, agora é com você. E tendo dito isso, obrigado por terem estado aqui. Volta amanhã, manda para mim qual foi a decisão que você tomou. E volta amanhã, envia essa live para mais pessoas. Desculpa, eu vou deixar essa live gravada por uma semana. Tudo que eu estou fazendo aqui vai ficar gravado. Depois eu vou retirar e colocar em outro canal. Mas por agora, envia a primeira, envia a segunda, envia a de hoje para alguém, para que possa vir amanhã também tomar decisões e refletir com a gente, para que chegue na sexta-feira, hoje é quarta, né? Chegue na sexta-feira mais livre, mais leve e mais desperto, porque aqui a única coisa que você pode fazer é levantar. Entendeu a mensagem? Então, uma boa noite. 8h30 no Brasil. Uma boa noite e que a sua jornada comece agora com um novo alvo, com um novo eu, porque só você pode decidir por fazer isso. E se eu gostou dessa live, assim que eu deixar aí, eu vou soltar logo ela, depois eu boto uma capinha. Aproveita e manda para alguém, diz: olha, assiste essa live e vem amanhã para ver se você pode ser se você pode aproveitar alguma coisa também, se faz sentido. Tá? Um beijo, um abraço. Eu só vi passando aqui gente querida. Então, se vocês vieram, é porque tinha um porquê. Um para quê. E eu aguardo vocês, então, amanhã. Um abraço.